universal. Romeiros da dor, aproximemo-nos ainda mais de Deus. Não podemos antevê-lo pelas vias da razão, é-nos possível, porém, avizinhar-nos de sua grandeza conhecendo alguns dos aspectos que nos são acessíveis de sua extensa lei. Fundamento máximo da criação, a lei de Deus, é pura manifestação do pensamento divino, e como tal, é a expressão de sua perfeita sabedoria. Inviolável, ela orienta a realidade fenomênica, permitindo o funcionamento e a própria existência de tudo o que existe. Harmônica, ela rege o universo, como um grande maestro, a conduzir com exatidão os particulares naipes que cada ser, dos menores aos maiores, entoam na imensidão do concerto cósmico. Coesa, ela mantém a criação gravitando em torno do centro máximo que a gera e sustenta, o Criador. Em nossa realidade, ela continua inexoravelmente patente em tudo, ainda que oculta na intimidade dos processos naturais. Incrédulos, questionamos por vezes sua indubitável presença, pois a lei não está ao alcance dos nossos olhos, apenas de nosso entendimento. E não divisamos sua ação, apenas seus efeitos. A lei é a prova irrefutável da existência de Deus. Seus princípios movem o universo, ante os quais devem curvar-se todos os objetos aninhados e produzidos em seu bojo. A ciência humana, embora negue a presença dessa expressiva e íncita sabedoria semeada na natureza, corre a identificar, através de coerentes formulações matemáticas, a tremenda lógica que a caracteriza. Fartando-se de orgulho por inscrevê-las em princípios racionais e sábios, o materialista do mundo denso, no entanto, é incapaz de dizer de onde procedem suas exatas expressões fenomênicas. Negando-se a imputá-las a uma ordem superior, prefere atribuí-las à ação do acaso, sem compreender que o acaso jamais poderia produzir resultados inteligentes e positivos no palco da realidade em que existimos. A lei de unidade. O primeiro, e maior fundamento da lei, a refletir-se, inexorável, em todo o universo, é a unidade. O aspecto unitário da lei sedimenta toda a criação, tornando-a coesa e inseparável de seu Criador. Como vimos, Deus, por amor, deu-se à criatura. Porém, dela jamais se apartou. Ele permanece como substância da criação, fazendo da criatura parte inexorável de si mesmo. Portanto, a lei de unidade, ao realizar a justa fusão entre a transcendência e a imanência divina, confere a mais perfeita unificação de todos os filhos da criação. Por isso, todos os fenômenos universais são irmãos e possuem identidade de origem e igualdade de funcionamento. Pela lei de unidade, o universo conhece a si mesmo. E todas as suas partes se identificam com os mesmos critérios de semelhança e de origem. Isso permite à criação funcionar como um todo coeso, repetindo-se em todos os seus níveis, dos menores aos maiores, com os mesmos mecanismos de ação e telefinalismo. Lembremo-nos, somos, todos, centelhas, de um grande incêndio de amor, através do qual nosso Pai doou-se por igual, a todas as criaturas, filhas, de seu infinito afeto. Em todos os tempos, a maior realização possível ao pensador humano
consistiu justamente em identificar a unidade na multiplicidade dos eventos em que se apresenta a criação. E a mais plena alegria da alma resume-se em encontrar-se com a própria unificação com Deus. Não há anelo maior para o espírito que no íntimo saber ser nada mais que filho da unidade. A lei de dualidade. Da lei de unidade derivam todos os princípios e fundamentos da criação. Por isso, é a primeira de todas as leis. A unidade divina, no entanto, deu-se por amor aos infinitos filhos, fracionando-se em duas potencialidades complementares. Nasce assim o dualismo universal, demarcando o segundo aspecto da grande lei. Por ela, o Criador dividiu-se em uma instância transcendente e outra imanente, fazendo-se separar em Pai e Filho. Criador e criação, Deus e universo. Expressão máxima da lei de dualidade. Tornando-se artigo de lei, o dualismo determina que todo fundamento, toda potência, todo produto da criação, deva constituir-se intimamente de uma duplicidade de ação, originando-se o duplo funcionamento dos aspectos universais. Essa duplicidade de ação implica que, a todo movimento de divisão, anteponha-se uma nova reunificação, para que a unidade jamais se perca. Portanto, na unidade de criação, tudo deve se dividir por ação da lei de dualidade, para novamente se juntar, e assim a unidade do todo jamais se deixa fracionar definitivamente. O dualismo é um binário, guiando e canalizando o movimento, sobre o qual avança a grande marcha do transformismo evolutivo, tanto que, sob esse aspecto, concebe-se uma cosmogonia dualista. O monismo é dualista em seu íntimo devenir. Esse é seu ritmo interior, essas as duas margens da estrada, ao longo da qual avança o fenômeno, não retilíneo mas sempre oscilando sobre si mesmo. Dupla é a respiração de todo fenômeno, fase de inspiração e fase de expiração. Dupla é a sua pulsação, centrífuga e centrípeta. Duplo é o seu movimento, no avançar e retroceder. A evolução é realizada por esta íntima oscilação e, por força dessa oscilação, progride. Essa lei de dualidade a encontrais em toda parte. Cada unidade é dupla, e se move entre dois extremos, que são seus dois polos. Cada unidade é uma balança entre esses dois extremos, e equilibra-se neste seu íntimo princípio de contradição. Os extremos tocam-se e se reúnem. As diferentes condições em que o princípio do dualismo se move, produziram todas as formas e combinações possíveis, mas elas equivalem-se como princípio único. A unidade é um par. O universo é monismo em seu conjunto. Dualismo no particular, uma dualidade que contém o princípio de contradição e de fusão ao mesmo tempo, que divide e reúne, a cada forma do ser, dá uma estrutura simétrica. Dá ao desenvolvimento de cada fenômeno uma perfeita correspondência de forças equilibradas. Também o dualismo corresponde a um princípio de equilíbrio, é o momento do princípio de ordem, fundamental na lei.
A lei de Trindade. A terceira grande lei, igualmente derivada da unidade, é a lei da Trindade universal. Segundo esse fundamento, a substância formativa da criação deve expressar-se em trilogia de aspectos conceituais e constitutivos, produzindo o princípio ternário do universo, que encontraremos na intimidade de toda expressão fenomênica. Reencontramos ainda o princípio da Trindade em toda a parte, nas três fases de vosso universo: matéria, energia, espírito. Em seus três aspectos: estático, dinâmico, conceptual ou mecânico. Nos dois sistemas dimensionais observados: linha, superfície, volume, espaço, tempo, consciência, relativo e superconsciência. A humanidade sentiu, por intuição, este princípio da Trindade e as revelações o transmitiram a ela. E o encontrais não apenas nos fenômenos, mas em toda parte do pensamento humano, em suas religiões, como que impresso em seu espírito. Encontrais esse princípio na Trindade egípcia de Osíris, Ísis e Horus, na Trindade indiana de Brahma, Vishnu e Shiva, Criador, Conservador e Transformador, na Trindade cristã de Pai, Filho, Espírito Santo. Já vimos que três são os aspectos da substância, ou três são os momentos da Trindade de Deus. 1. O Espírito, a concepção. 2. O Pai, o Verbo, a ação. 3. O Filho, a criatura. Todos são o mesmo Deus em seus três momentos. No primeiro momento a criação é concebida. No segundo, executada. No terceiro, acabada. Neste terceiro momento, o incêndio de todo o ser, como que se dividiu em infinitas centelhas, as criaturas. Devido ao universo ser constituído segundo esquemas de tipo único, que se repetem em todas as alturas e dimensões, repetimos em cada ato nosso o princípio da Trindade, o único que pode esclarecer sobre essa estrutura de nossa maneira de agir e da sua forma de existir. É precisamente aquele primeiro esquema da Trindade, que vem repetido em todos os atos criadores de cada ser inteligente. Estes três momentos representam o que chamamos as três pessoas da Trindade, ou seja, o Espírito, a concepção, o Pai, o Verbo, ou ação, o Filho, o ser criado. Cada um dos três momentos é sempre o mesmo Deus, que permanece assim o todo uno e trino ao mesmo tempo. Infelizmente, não se pode explicar. É preciso que veja por si mesmo. A lei de reprodução. Essa lei determina que todo produto da criação deve germinar outro idêntico a si próprio.
Por isso todo filho deve fazer-se novo pai, comprometido, por item de lei, a gerar rebentos de si mesmo. Esse fundamento, como princípio genético do cosmos, reverbera no infinito, a impor-se sobre todo evento, produzindo a multiplicidade fenomênica do universo. Em obediência à ordem, crescei e multiplicai-vos. Isso faz do ato de criar o gozo maior de nossa alma. A lei de reprodução, aplicada ao divino, resultou na criação do universo, fruto de sua espontânea doação, por amor à criatura. Tendo por substrato a substância incriada, a criação se estabelece no seio do Criador, como uma emanação do próprio e sagrado hálito divino. E pela lei de reprodução, a criação faz-se de igual natureza do Criador, por ser filha natural de sua íncita substância. Compreendamos, não obstante, que a criação da qual participamos, materializada no relativo, embora seja de origem divina, em nada mais se assemelha aos puros atributos do Criador. Ela não parece mais ser-lhe filha natural, exatamente porque a grande revolta do espírito fez degenerar sua original pureza, maculando-a de espaço e matéria, energia e tempo, caos e dor, trevas e morte. A grande lei de reprodução deve satisfazer, mais uma vez, o imperativo do amor. Através do amor paternal, a substância que integra um ser fenomênico deve ser doada, sem limites, a seu descendente. Mesmo em nossa realidade, onde impera o vil prelo de egoísmos, essa lei não é facilmente desobedecida. Vemo-la mesmo entre os mais selvagens seres, que praticam integralmente o amor filial, doando a seus rebentos o melhor de si mesmos. Lei que torna todos capazes de sacrificar a própria vida em favor da prole, assegurando-se assim a sobrevivência das espécies, ainda que nos reinos mais inferiores da vida física. Lei de diferenciação. Sobre a lei de reprodução e o fundamento da individuação, opera a lei de diferenciação, a quinta grande lei. Sob sua ordenação, todo filho da substância, ao nascer, ainda que mantenha o inexorável princípio de identidade,
deve sofrer íntimo processo de diferenciação, destacando-se como uma entidade, além de autônoma e individuada, distinta de seu pai. Assim, a substância gera indivíduos aparentemente desiguais na multifária conjunção do todo. A lei de diferenciação cria tipos específicos na criação. Embora guarde semelhança de origem, por se constituir da mesma substância genética que a tudo forma, cada individualidade distingue-se segundo própria e única identidade. Por isso, surpreendentemente, não observaremos na obra de Deus dois seres absolutamente iguais, ainda que nos patamares elevados da vida. Princípio de especialização. Dessa lei resulta o princípio de especialização de função. Tal fundamento torna-se indispensável para que o todo se converta em um organismo. E um organismo, por definição, é produto de um conjunto harmonioso de seres que desempenham atividades distintas, mutuamente indispensáveis e complementares. Na ordem do todo, dessa forma, a criação não se faz um conjunto perfeitamente homogêneo, porém um sistema orgânico, baseado na existência de tipos específicos que interagem em funções que mutuamente se suplementam. A troca de valores faz-se, assim, a força íntima que entrelaça todos os elementos filhos na unidade do todo. Troca que deve consubstanciar-se, novamente, nos atributos do verdadeiro amor. E outra vez compreendemos que somente através da doação de si mesmo pode a individualidade fundir-se na organicidade do todo, possibilitando-a existir, à medida que contribui para o perfeito funcionamento do conjunto que a alberga. Princípio de complementaridade. Do princípio de especialização deriva ainda o princípio da complementaridade. Segundo esse fundamento, as unidades menores devem exercer funções conducentes, não aos próprios fins, mas às exigências da unidade maior, indispensáveis à subsistência do todo. Por isso, todo ser, eufenomênico, conhecendo a priori as necessidades do conjunto a que pertence, especializa-se em atividades que as atendam, pelas quais não somente se distingue, mas também contribui para a subsistência de todos. Dessa maneira, essa conjuntura de leis conduzem à formação de sistemas orgânicos. E o universo, sob a regência da grande lei, se torna uma conjunção de múltiplos organismos, coordenados na imersão do todo, em todas as suas instâncias, do maior ao menor, caracterizando-se a intrínseca e perfeita organicidade, sem a qual a vida jamais seria possível. Tal fundamento impede, mais uma vez, a existência insular de qualquer fenômeno no universo, pois um organismo, em qualquer plano de manifestação, não sobrevive sem a interatividade e a interdependência de seus componentes, condição essencial para a sobrevivência não só do conjunto como também do próprio indivíduo que nele vive. A lei de nucleação e coletivização. Caminhemos para a sexta grande lei, a lei de nucleação. Por essa lei, todo eufenomênico, copiando o modelo supremo e único, Deus, deve converter-se em um centro de convergência e irradiação da substância que o entretece. Assim, a criação forma núcleos a se distribuírem pelas imensidões do infinito, irradiando cada qual as mesmas leis e idênticos princípios herdados do Criador. Exatamente por isso, a primeira criação gerou filhos deuses, feitos à imagem e semelhança do Pai. A lei de nucleação impõe a formação de unidades coletivas, pelo princípio de coletivização. Por esse fundamento,
Os núcleos fazem-se centros irradiantes e atrativos de elementos menores, gerando coletividades que lhe gravitam em torno. Mais uma vez, a inevitável coletivização dos elementos criados impede a pulverização da substância, restituindo, em nível menor, a unidade maior. Por esses fundamentos, toda unidade maior gera unidades menores a seu derredor. Mas toda unidade maior deve orbitar, por sua vez, em torno de uma unidade ainda maior, fazendo do universo um perfeito conjunto de núcleos sobrepostos, organizados pelos princípios de ordem e equilíbrio, sujeitos ao funcionamento de uma lei que é geral e única para todos. Unidades coletivas atraídas por núcleos de convergência e radiação, superpostos ao infinito, eis então o modelo organizacional da criação. Quesito que restitui a dispersão fenomênica na unificação original do todo, impedindo-se a fragmentação decorrente da individuação da substância. Segundo esse fundamento, nenhum fenômeno pode sustentar a si mesmo, mas depende da existência de unidades menores para manifestar-se, como também se faz sustento de unidades maiores, em torno das quais deve gravitar. Tal é a lei, tal é o universo, que se torna assim uma imensa teia de eventos intimamente conectados pelo princípio de nucleação e coletivização. Princípio da semente. Observemos ainda mais de perto a ação da lei dos núcleos. Em nosso universo, sob o embalo da contração motivado pela queda, esse fundamento induz o princípio da semente, ao qual também já nos referimos em nossa última exposição. Segundo essa extensão da lei de nucleação, todo fenômeno, no cosmo degenerado, deve nascer como um ponto em potencial, pronto a desenvolver-se até sua máxima expressão possível no plano em que se projeta. Após esse pleno desenvolvimento, nova contração impor-lhe-á outro retorno a novo estado de semente, levando-o assim a existir como um fenômeno oscilante e cíclico, feito de crescimentos e contrações, manifestações e aparentes extinções. Ou seja, tudo nasce, vive e morre, para renascer e tornar a morrer, para existir unicamente como um ser oscilante nas escarpas do tempo e nos precipícios do espaço. Princípio de desenvolvimento. A alma humana nasce e vive sob o império dessas inexoráveis leis, às quais ela termina por obedecer, embora não o desejasse. O espírito anseia desesperadamente por equilíbrio e estabilidade, que não pode encontrar em seu entorno. Pela queda, ele se fez uma semente de Deus e deve agora, por reverberação do primeiro movimento, reiniciar cada vida na carne como um núcleo semente em desenvolvimento no seio do todo. Identificamos assim o princípio de desenvolvimento como um item da lei, a operar ativamente apenas no universo contraído. Como uma estupenda dança fenomênica, ele impõe-se a todo ser degenerado pela queda, compelindo-os ao inexorável crescimento evolutivo. Tratemos então de munir-nos da necessária humildade, fazendo-nos pequenos como uma semente para que a lei nos faça crescer como convém, até que atinjamos a almejada grandeza das potestades divinas que nos compõem, quando nos fixaremos como essências plenamente estendidas e estáveis na realidade do absoluto, as colunas inamovíveis, anunciadas pela poética linguagem do Apocalipse. Lei de hierarquização. Os princípios de filiação, nucleação, coletivização em unidades,
Formação de tipos específicos e diferenciação de funções fazem a criação funcionar como um todo perfeitamente unitário, coeso e coerente. No quadro da grande lei, porém, tais fundamentos somente se fazem possíveis mediante a coordenação na lei de hierarquização, a sétima grande lei. Sem hierarquia, não se estabeleceria o equilíbrio perfeito das partes do todo. Então, a hierarquia é quesito indispensável da grande lei. Por essa lei, o menor deve se sujeitar ao maior, mas este, por sua vez, requer também submissão à unidade superior que o alberga, coordenando-se todos na perfeita ordem hierárquica do conjunto. Assim, além do infinito e aquém do infinito, todos devem se submeter à única potência hierárquica máxima existente, a primeira e a última de todas, o princípio e o fim, Deus. O estabelecimento de níveis hierárquicos e a subordinação a eles, fazem-se então a única maneira de a criação existir, nos limites do perfeito equilíbrio, exigido ao funcionamento orgânico que a caracteriza. Portanto, é imprescindível concordar-se com a existência de hierarquias no reino celeste, como muito bem imaginou a velha teologia medieval. Como sabemos, a antiga tradição cristã concebeu o paraíso divino estruturado em círculos hierárquicos, constituídos por conjuntos de querubins e serafins, arcanjos e anjos, tendo Deus em seu centro máximo. Entendemos hoje que se tratava de uma curiosa aproximação da realidade, da qual, no entanto, ainda não atingimos a plena compreensão. Não podemos até o momento imaginar o que seja a hierarquia celeste. Somente somos capazes de aventar que tal princípio de funcionamento do todo não se fundamenta na desigualdade de valores que demarca as hierarquias defectíveis, estabelecidas em nosso universo desmoronado. Observemos nosso mundo. Nas unidades de matéria, a hierarquia se estabelece de modo natural em obediência ao predomínio de forças físicas. Assim, o núcleo atômico impõe-se, pelo dinamismo físico, como o centro diretor da entidade atômica, distribuída em uma eletrosfera caracterizada por crescentes níveis de energia. Na unidade da vida, a célula, o núcleo ocupa o comando central, em um pequeno conjunto de organelas, estruturadas também em escalas de valores. Por sua vez, as células gravitam em torno dos órgãos que lhes determinam o funcionamento. Os órgãos seguem o interesse maior da entidade superior que os arrebanha, o organismo, sob o comando da consciência que o edificou. No plano do comportamento, nos baixos níveis da animalidade, a ordem hierárquica impõe-se com base no regime de força, por meio do qual o mais forte domina os mais fracos, estabelecendo-se como chefe de uma organização social mínima, o bando. E na pirâmide alimentar, os mais poderosos impõem aos menos capazes a obrigação de alimentá-los com a própria morte. No reino da razão, os mais espertos subjugam os menos aptos. E assim, a estratificação às avessas do mundo em que vivemos faz-se a instância dos poderosos, sobre o regime da coerção e de força e não do amor. Como funciona a perfeita hierarquia divina? O ser caído está sempre pronto a violar toda a lei e toda a ordem. Quando denota a existência de hierarquia, ele se rebela, pois não admite que alguém lhe possa ser superior ou que existam forças ante as quais deve se curvar. Esses são os mesmos sentimentos que entretecem nosso tecido social, fazendo da competição e da luta o regime capital de sua existência. Natural que tal sistema invertido termine por gerar infelicidades, atritos e dores para todos os seus membros. Destarte, no reino de Deus, como nos asseverou Jesus, os menores são iguais aos maiores, os últimos são como os primeiros, e os primeiros, idênticos aos últimos. É a ação do amor, que faz com que as grandezas do infinito se repitam em toda a extensão da criação, do maior ao menor, dos primeiros aos derradeiros. Sem distinção entre estes e aqueles, igualam-se todos em valorização diante de Deus.
Este conteúdo é baseado nas obras do escritor Gilson Freire, que é um médico homeopata de Belo Horizonte. Seguindo como base o filósofo Pietro Baldi, ele produziu uma trilogia em romance, que desenvolve alguns aspectos em exemplos práticos dos conceitos de Ubaldi. O primeiro volume chama-se Ícaro Redimido. Depois, Tabernáculo Eterno. E o terceiro, intitulado Senda Redentora. Nesse livro, o personagem chamado Irmão Francisco faz um conjunto de preleções, onde ele explica o funcionamento do universo, baseado nos conhecimentos auferidos nas obras do autor Pietro Baldi. Mas, quem foi o Pietro Baldi? Pietro Baldi foi um pensador italiano, místico e espiritualista, que escreveu um total de 24 obras, onde expõe toda a sua visão filosófica, teológica e científica sobre nosso mundo, destacando-se como um grande pensador cristão do século XX. Suas teorias estão repletas de questões científicas e filosóficas, que se interligam diretamente com seu pensamento religioso, sobretudo o cristianismo, que serve de base e fundamento. Dentre suas obras destacam-se aquelas que são intituladas de A Trindade Teológica, A Grande Síntese, Deus e Universo, e o Sistema, Gênese e Estrutura do Universo. Pietro Baldi escreveu sua obra, inspirado no que ele chamou de sua voz, uma voz que chegava até ele, por caminhos interiores e íntimos, manifestando-se como forma de audição interior de conceitos, num contato tão direto, que estes nem sequer eram formulados em palavras. Dizia ele: sem dúvida era distinta de mim, de minha consciência normal cotidiana, porque me guiava, governava, pregava. O Baldi chamou de sua voz o que posteriormente designou como fontes noúricas ocorrentes de pensamentos, que não poderia ser individualizada. Foi através de sua voz que o Baldi escreveu suas obras, inundado por estas correntes de pensamento que vibram intimamente e poderosamente. Obrigado por assistir nosso filme. Este material é um resumo do conteúdo que os alunos do curso Leis e Princípios desenvolvem e estudam. O nosso curso está disponível para todos os interessados. Se você deseja estudar este conteúdo esclarecedor, com riqueza de detalhes, entre em contato pelo nosso e-mail, contato@portalpensar.org. O Portal Pensar é uma pequena luz, neste mundo, uma chama acesa pelo professor Pietro Baldi, e mantida pelos seus estudiosos. Nosso esforço é conscientizar pessoas para a natureza da realidade em que vivemos, provocar um despertar espiritual onde nos reconheçamos como filhos de Deus, e façamos a caminhada de subida ao nosso Pai. Visite o nosso site e tenha acesso a uma vasta opção de conteúdos sobre os mais variados temas que envolvem as temáticas: Deus, Espírito, Homem, Universo, Criação, entre outros assuntos. Acesse www.portalpensar.org.